Bora lá para a nossa aula da mentoria imparável. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula desse módulo. Hoje a gente vai falar sobre alta performance, né, que é o tema desse módulo aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre a gestão de energia. É como manter o pique e o foco máximo para as coisas que a gente vai fazer. E confesso para vocês que é um tema bem interessante e bem atrativo, né? É um tema que faz a diferença para todos nós. Porque muitas vezes nós nos sentimos sem energia. Muitas vezes perdemos o foco, muitas vezes não estamos motivados ou animados, como a gente gostaria, mas a gente precisa entender algumas coisas e precisa trabalhar algumas coisas para que a gente possa gerar alguns resultados aí, tá? Então, só lembrando, regrinha da nossa aula aí, né? O máximo possível com a câmera aberta, para a gente não ficar sozinho aqui na sala também, para não ficar perdido. Se precisarem perguntar, podem abrir o microfone e perguntar, ou levanta a mãozinha aí, mas abre o microfone, pode perguntar para mim, não tem problema, tá? Me interromper, fazer perguntas aí. E aí, no final, a gente faz aquela rodada de bate-papo, né? De perguntas e também de contribuição de vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui e vamos entrar nessa aula sobre gestão de energia. Como manter o pique e o foco máximo. Olha só, a energia ela serve como um capital da alta performance. Então, muitas pessoas acreditam que o tempo, né, é um recurso mais importante para a produtividade. E geralmente a gente encontra as pessoas falando, né, estou na correria, ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo e tal. E às vezes a gente acaba se enrolando num monte de coisa. Parece que a gente está sendo produtivo, né? Por estarmos o tempo todo ocupado. E eu sempre falo para vocês aqui, estar na correria, estar ocupado o tempo todo não significa que você está sendo produtivo. Às vezes pode ser uma desorganização da sua parte. E você que trabalha com clientes, com vendas e tudo mais, fica uma coisa estranha, né? Parece que você está desorganizado o tempo todo. Então, administrar o seu tempo faz toda a diferença. Mas economizar energia não é sinônimo de tempo. Não é sinônimo de tempo. O tempo, ele pode até parecer o, o recurso, né, mais importante aí da produtividade, mas ele não é sozinho, não. Sozinho ele se torna inútil, porque sem a falta de energia de qualidade, não adianta você ter tempo. Ter tempo e não ter energia, ter tempo e não ter vontade, ter tempo e não ter foco, né? Então, enquanto todos têm as mesmas 24 horas, nem todos têm o mesmo nível de disposição e de clareza mental ou até mesmo de presença. Então, o objetivo da gente falar sobre a questão da energia é para que a gente possa entender que a alta performance depende muito do nosso nível de energia. É como o seu celular, mais ou menos como o seu celular. A gente que trabalha bastante com a internet usa o celular o tempo todo. E aí, quando o celular vai ficando com a bateria fraca, o que que a gente tem que fazer? Colocar no carregador, porque ele pode descarregar e pode me deixar na mão. Hoje em dia, muitas pessoas vão dirigir, colocam ali o GPS no celular, fazem anotações no celular. Hoje a gente tem tudo praticamente no celular. Se o celular ficar sem bateria, a gente fica meio que perdido. Não sei vocês, mas eu fico muito perdido hoje se eu fico sem meu celular. Por quê? Eu concentro muita coisa dentro do celular. Então eu preciso pesquisar qualquer coisa. Geralmente eu vou puxo o celular, pesquiso, preciso conversar com qualquer pessoa, preciso resolver qualquer coisa. O celular ele está ali para poder me ajudar, me auxiliar. Mas eu tenho que manter ele com a bateria dele em dia. Porque qual que é a diferença que o celular vai fazer na minha vida se ele estiver descarregado, se ele estiver sem bateria? Eu garanto que assim como eu, você já passou por alguma situação que você precisou do celular e você não pôde porque estava sem bateria. E você ficou, e agora? O que que eu faço? E agora? Como que eu falo? Porque a gente não decora mais números de telefone. São poucos, talvez raros, os números de telefone que a gente decora. Porque está tudo salvo. Eu não preciso mais decorar. Eu não preciso gastar energia para isso
armazenar essa informação. Está ali, está disponível. Assim acontece com a gente. Se o meu nível de energia não está bom, não está alto, eu pago um preço muito alto. Eu não sei vocês, se vocês têm o hábito de andar de Uber, mas já foi comprovado que no aplicativo, se você está com bateria fraca, né, baixa, ali do seu celular, o aplicativo ele já entende e ele cobra mais caro, porque você não tem outra alternativa, você tem que pegar aquilo ali. Isso o algoritmo ele já entende isso, ele já faz essa leitura do teu celular. Eu já fiz essa comparação, tá? Meu celular, da minha esposa, e aí a gente olhou o preço de um, olhou o preço de outro, tem uma diferença assim muito grande, porque o algoritmo já faz essa leitura. Ou você pega o aplicativo ali, ou você não vai ter como pegar. Então, você, numa situação dessa, quase sem bateria, você acaba tendo que fazer aquela escolha. Então, voltando para a nossa performance, né? A nossa performance, ela depende dessa energia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Essa energia e como que a gente pode utilizar essa energia ao nosso favor, tá? Então, olha só, a verdadeira produtividade e o foco máximo não vem apenas de administrar minutos e tarefas, mas de administrar a si mesmo. E isso começa pela gestão da própria energia. E a energia é o que alimenta a mente, que alimenta o corpo e que alimenta as emoções. E quando essa energia está baixa, até tarefas simples parecem pesadas. Quando ela está alta, até grandes desafios se tornam empolgantes. Olha que interessante. É, Quem trabalha comigo no método GPS sabe muito bem como que funciona o antes, o pré-evento e o pós-evento. Quem já participou, quem já palestrou no GPS, sabe que depois do evento vem um esgotamento físico. E é normal isso acontecer, porque há um esgotamento de energia. Nossa, energia de pessoas, porque a gente entrega muito, a gente se doa muito, a gente se prepara muito para aquele evento. Então, as pessoas que vão ali, elas pegam essa nossa energia, a gente acaba trocando essa energia. E o próximo dia, o segundo, o terceiro dia, às vezes 3, 4 dias depois, nós ainda estamos se recuperando desse esgotamento físico. E às vezes a gente não tem vontade, né? E geralmente no outro dia já tem que trabalhar, né? Na segunda-feira já tem que trabalhar. E a gente tem que aprender a administrar isso. E aí a gente já encontrou algumas formas de trazer essa motivação, de recuperar essa energia, né? E de fazer algumas coisas. Então é muito interessante e às vezes, dependendo do ambiente que a gente está inserido, próximo de algumas pessoas, a gente acaba tendo essa energia drenada. Eu não sei se vocês tiveram, até vou interromper o slide aqui. Eu não sei se vocês já trabalharam perto de pessoas que roubam energia, ladrões de energia. Sabe aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que coloca defeito em tudo, que nada tá bom, você se sente esgotado, você sai do trabalho assim, esgotado, porque tudo que você fala não tá bom, tudo que você apresenta é ruim, ela coloca defeito em tudo, só as coisas dela tá boa, né? Só as dela que funcionam, só ela que sabe tudo, e você não tem espaço para nada, e a tua energia vai sendo drenada. Talvez na segunda-feira você tá bem, talvez na terça-feira você ainda tá bem, na quarta-feira você já está ali meio a meio, na quinta-feira já vai diminuindo. Quando chega sexta-feira, você não vê a hora de bater o ponto, de fechar ali para você ir embora, e aí você sai dali igual todo mundo gritando, sextou, graças a Deus, você não sabe por quê. Porque você tem um ladrão de energia ali. Além do serviço, além das coisas que você tem que fazer, tem algumas pessoas ao seu redor que estão drenando essa energia. E a gente precisa aprender a administrar, utilizar essa energia para manter a alta performance e também para manter o foco. A Stark fala bastante sobre o foco aí, sabe que o foco é uma das coisas mais importantes que a gente tem. A gente precisa manter o foco. Mas como que eu vou manter o foco se eu não tenho energia para fazer nada? Atrapalha, né? Não consigo fazer. Então, a... existem 4 tipos de energia que precisam de gestão. Vou entregar para vocês 4 tipos de energias que precisam de gestão. Então, para manter o foco e o desempenho
de forma elevada, é necessário a gente equilibrar esses quatro tipos de energia. Nil, quais são esses tipos de energia? Vamos lá. A primeira energia é a energia física, que é a base da biológica, né? Da alta performance, a primeira energia. Então, essa energia física, ela é o combustível bruto. Ela está relacionada ao corpo, ela está relacionada ao sono, ela está relacionada à alimentação e movimento e também descanso. O sono, aí precisa ser um sono restaurador. E aí o que que acontece? Menos de 6 horas por noite vai afetar diretamente a sua atenção, vai afetar diretamente a sua memória e vai afetar diretamente a sua tomada de decisão. Nil, eu durmo pouco, eu me dou bem nisso. Ok. De repente, nesse momento, você está conseguindo administrar isso. Nesse momento, talvez não está fazendo tanta diferença para você. Mas com o tempo, a sua performance vai cair. Talvez você ache também que você está abalando, né? Não, eu não preciso, eu posso dormir pouco, eu posso dormir tarde, acordar cedo, não tem problema nenhum. Com o tempo, você vai perder essa performance. A sua auto performance vai estar comprometida, porque o teu organismo precisa de descanso. Você não consegue, nosso organismo não consegue ficar várias noites seguidas sem dormir. Você não consegue. Não consegue, você morre se você ficar várias noites sem dormir. E se você dormir pouco, várias noites, vai ter complicações neurológicas. Pronto, é isso. As pessoas que trocam a noite pelo dia, elas têm a longo prazo complicações também. Muitas profissões que têm que trabalhar durante a noite e dormir durante o dia, têm complicações a longo prazo. Pode ser que por um período consegue. Mas por quê? O nosso corpo foi feito para dormir à noite. Nós fazemos várias atividades à noite, mas o certo é a gente descansar. Nós precisamos ter um período de 6 a 8 horas de sono. E aí cada organismo vai funcionar de uma forma. E aí você vai ter que entender como funciona o seu organismo. Mas é importante você ter uma noite de sono e um sono restaurador, um sono de qualidade. Um sono onde você consiga renovar a sua bateria, né, as suas energias, que é um dos pontos importantes aqui, que faz parte da energia física. Alimentação. Não é simplesmente alimentação, é uma alimentação inteligente, porque comidas ricas em açúcares e processadas, elas geram picos de energias seguido de quedas drásticas. Então, ela está em cima, de repente ela está embaixo, causando o famoso efeito montanha-russa. E aí você pode pegar qualquer especialista, você vai ver os especialistas falando para evitar os processados. Quando você faz um acompanhamento com nutricionista, você não vai ver nutricionista passando para você se alimentar de processados e nem de açúcares, né? Por quê? São produtos que foram inseridos na nossa dieta, que é gostoso, que é prazeroso ali, só que causa esses picos, né? E aí atrapalha essa nossa alta performance. Da mesma forma que sobe a energia cai. Então aí você começa a entender, poxa, às vezes eu estou procrastinando, às vezes eu estou buscando alguma origem emocional nisso tudo, mas não é emocional, é física. Por quê? Má alimentação. Você não tem uma alimentação inteligente comendo algumas coisas que a gente está comendo. E assim, eu não culpo. Eu não estou falando para você que eu sou, né? Que eu me alimento super bem, super saudável. Não, eu gosto de doce pra caramba. Eu gosto de umas comidas assim que. Mas às vezes a gente tem que diminuir. Às vezes nós precisamos filtrar mais o que está entrando na nossa alimentação, como que a gente está fazendo. A questão não é se você pode ou não comer. A questão é que quantidade você está consumindo. Tem coisas que às vezes pode não fazer mais parte do seu cardápio e você pode substituir por outras coisas. E vai te ajudar nessa alta performance. Talvez aquela preguiça, talvez aquele sono durante o dia, talvez a própria procrastinação. Eu já falei para vocês que uma das causas da procrastinação é o consumo excessivo de açúcar e o corpo ele não tem força para poder reagir diante de algumas situações porque ele está concentrado em digerir
o açúcar que você consumiu, a quantidade de doce que você consumiu. Aí você vai lá e come uma maçã, come uma banana, achando que está apavorando, mas comeu um monte de açúcar durante o dia. E aí tem mais uma coisa ainda para o organismo digerir. Então, o teu organismo tá concentrado nisso. E aí, como que vai ficar a tua performance? Como que vai ficar o teu rendimento? Sendo que a alimentação não está sendo adequada. O teu corpo está demorando para fazer a digestão. Aí cai nesse efeito montanha-russa. Uma hora você está bem, porque você acabou de digerir o alimento, tá tudo. Aí você anima e tal. Daqui a pouco você está lá embaixo. Por quê? Teu organismo está processando. Então, a parte física, ela é importante. A hidratação, e a hidratação constante. Então, até uma hidratação leve já impacta o funcionamento do cérebro. Vocês sabem que o nosso corpo é constituído por 70% de água. Então, nós precisamos aprender a beber água. Eu não posso nem tomar mais e nem tomar menos do que eu necessito. Como que eu faço isso? Você pega o seu peso e multiplica por 0,35, 0,40 ou até 0,50. Tem gente que faz dividindo, tem gente que faz multiplicando, mas dá o resultado. Você sabe a quantidade de água que você precisa durante o dia. Eu, pela minha altura, pelo meu peso, eu tenho que tomar entre 2.800 a 3.200 de água. 3.400, 3.500 de água já é em excesso para o meu peso e para a minha altura. O que causa isso? A água em excesso vai causar no seu organismo o aumento de concentração de glóbulos brancos. Você vai ficar com a imunidade baixa, suscetível a mais doenças. Então, não é bom você tomar bastante água. Você tem que saber. E é uma coisa básica, a água é vital. Eu acabei de falar que 70% do nosso corpo é constituído de água. O nosso cérebro precisa de água. E aí, se eu não sei beber água, se eu bebo água da forma errada, por exemplo, não é recomendado você tomar de golinho em golinho. Eu tô vendo a Esther tomando ali. Toda hora ela vai e toma um pouquinho. Não é recomendado. Cada vez que você for tomar, o interessante é você tomar de 300 a 400 até 500 ml de água de uma vez. Depois você espera uma hora e meia, toma de novo até completar a quantidade que você precisa de água. Por exemplo, onde a Esther mora ainda não é à noite, mas o nosso corpo não precisa de água à noite. Vocês sabem disso? Alguém toma água à noite antes de dormir? Vocês tomam água à noite? Sabe por que vocês tomam água à noite? Porque vocês não tomaram o suficiente durante o dia. Mas o teu corpo não foi feito para tomar água durante a noite. Você toma porque está faltando. Oi? Alguém? Ah, o nosso corpo ele foi feito para dormir à noite. Então, depois que escurece, você já não precisa mais de água. Você não precisa mais de água. Seu corpo não precisa mais. Você só sente sede porque você não se hidratou durante o dia. Mas talvez você está acostumado a tomar água à noite, então ele vai pedir água à noite. Só que por que que o seu corpo não precisa mais de água? Porque você não pode interromper o sono para ir no banheiro. E aí, quando você toma água à noite, geralmente você acorda de madrugada para poder ir no banheiro, você interrompe o teu sono de qualidade. Ah, mas eu consigo dormir depois. Ok, você consegue dormir depois, mas você interrompeu. O fato de você acordar e levantar, você interrompeu o ciclo do seu sono. Ele começa novamente. Só que daqui a algumas horas você levanta. E aí você quebra ele de novo. Aí, o que que vai resultar? Na sua alta performance. Porque eu não aprendi a me hidratar e eu não aprendi a dormir um sono de qualidade. Às vezes você nem sabe que você sonhou. E não quer dizer que também sonhar significa que é um sono de qualidade, tá? Também não quer dizer. Mas a gente precisa acordar no outro dia renovado. E às vezes a gente acorda como? Ai, meu Deus, tem que levantar, ai, já deu a hora de novo. Parece que faltou hora para poder dormir. Igual eu falei, tem organismo que precisa de mais. Mas eu preciso aprender, eu preciso me conhecer para saber como que eu vou trabalhar com o meu organismo. Se eu preciso de mais hora de sono, talvez eu vou ter que dormir mais cedo. Ou talvez eu vou ter que acordar mais tarde. Se eu preciso aprender a beber água, eu tenho que começar. Ó, por exemplo,
Se você não tomar água durante a noite, depois que escurece, no outro dia, quando você acordar, o recomendado é que em jejum você já tome ali de 400 a 600 ml de água. Alguém faz isso? Não? Quando eu vou fazer, Nil, eu já tomei meu café. Então, mas é uma, Eu uma, levanto pensando. Aí eu vou pra cozinha e aí já tomo café. E eu, nossa, água. então, mas aí você tem que criar alguns Esse- gatilhos. O que que eu Sim. comecei a fazer? Eu deixo a minha garrafinha já cheia. Ou melhor, deixo ela na medida ali que eu preciso tomar. Então eu já acordo, aí eu antes de ir para o banheiro eu já vou para poder colocar água esquentar para o meu café, já tomo a água e depois eu vou fazer minha higiene. Por quê? Aí eu já faço isso. Quando eu quebro essa rotina, às vezes eu esqueço também. Mas daqui a pouco eu tô tomando café e já lembro. Aí eu tomo. E aí tira um pouco da ansiedade de você querer comer. Você vai ver que você começa a perder peso, você começa a fazer um detox natural ali só com a água. Você perde de 3 a 5 quilos ali, e facinho dentro de um mês, só tomando água na quantidade certa e começando bem o dia com água. Então, o que que eu faço? Eu acordo, tomo ali meus 600 ml de água, depois eu saio para correr. Quando eu volto, tomo mais uns 400, 500 ml. Só aí já foi um litro e 10. Aí depois eu tomo café, mas depois, antes de começar a trabalhar, ou durante o horário que eu estou começando a trabalhar, já tomo mais uns 400. Antes do almoço, 30 minutos antes, eu tomo mais 400, 500 ml de água. E até nesse processo, que já foi 2 litros, só tenho mais 1 litro para poder tomar à tarde. Aí eu faço ali minha sonequinha do dia para poder dar aquela descansada. 2 horas mais ou menos eu levanto, tomo mais 400, 500 ml de água. Então só tem mais 400, 600 ou 500 à tarde. Então eu posso dividir duas de 300 até o final do dia. Pronto, acabou. Minha cota ali entre 2.800, 3.200 já foi. Aí eu consigo me hidratar. Quando chegar à noite eu não sinto sede. Agora, se eu não faço isso, eu vou sentir sede. Mas é uma coisa básica e uma coisa que a gente precisa aprender para manter a nossa performance. A hidratação, ela precisa ser constante e precisa ser bem certa, né? Dentro daquilo que a gente faz. Outra coisa é o movimento diário. O corpo em movimento, ele gera endorfina, gera dopamina e mais oxigenação cerebral. Você pode ver, aqui onde eu moro está ficando frio, então a tendência é a gente ficar, né, no sofá, debaixo da coberta, né? Final de semana agora estava chuvoso, né, Paty? Aqui para cá, então é gostoso para assistir um filme. O que que o nosso corpo faz? Ele quer ficar ali, ó, aconchegante, né, Marta? Não sei se por aí foi assim também, mas a gente quer ficar ali, daí você quer tomar um chimarrão ali, você quer tomar um chocolate quente. Ah, tá tudo bem você fazer isso uma vez. Aí você pode ver que a segunda-feira parece que tá difícil, porque o corpo ficou ali, naquela zona de conforto, né? O nosso corpo precisa de movimento. Aí você precisa começar a segunda-feira com os dois pés no peito. Não, preciso. Ah, mas vai estar frio. Não, não quero saber, eu tenho que movimentar. O fato de eu movimentar vai fazer o meu corpo gastar energia para poder repor, para manter o corpo endorfinado, cheio de adrenalina, porque daí eu vou ter disposição para poder manter essa performance, né, para gerar o resultado que eu quero. E aí vou oxigenar o cérebro, que é uma coisa importante para eu não me manter cansado. E aí tem um segredo interessante, que é micropausas estratégicas. Então, os ciclos de foco intercalados com pausas, eles aumentam a produtividade. Então, não adianta você achar que você é uma máquina, que você vai estar no 220 o tempo todo e achar que você vai ser produtivo o tempo todo. Não, você tem que ter picos. Já é comprovado cientificamente que dentro de 1 hora e meia, no máximo, a gente consegue fazer, nossa, muita coisa. Mas aí eu preciso fazer um intervalo. É recomendado até que você faça 50 minutos, por exemplo, 55 minutos e tire 5 minutos. Mas se você fizer bem intensificado ali, uma atividade dentro de 1 hora e pouquinho, tira 10, tira 15 minutos para um intervalo, para dar aquela reconectada, para você manter a energia, né? Dá aquela pausa. Faça pequenas pausas. Quem trabalha com atendimento mesmo, quando você pega ali vários atendimentos um atrás do outro, você fica esgotado, você fica exausto. Não é verdade, Esther? Você que trabalha ali fazendo vários atendimentos. Às vezes você pega em sequência ali, você fica exausto, você fica esgotado. Então, o que que você tem que fazer?
Dá um intervalo, dá uma meia hora de um atendimento o outro, para você ir no banheiro, para você levantar, para movimentar. Eu faço bastante isso. Para movimentar, agora eu tô com meu celular, meu relógio descarregado aqui porque eu perdi o carregador. Mas o meu relógio, ele a cada uma hora que eu ficava sem me movimentar, sem ficar de pé, ele já vibrava aqui falando, ó, tá muito tempo sentado. Aí eu levantava, fazia ali uns 20 polichinelo, né? Ou se não desse na hora, eu ia depois. Mas é legal porque eu disse, poxa, tô bastante tempo parado, tô bastante tempo sem me movimentar. Aí eu ia lá, fazia lá 20 polichinelos, voltava aqui, sentava, ou movimento um pouco, dou a volta na casa aqui, pá. Por quê? Precisa movimentar, porque isso ajuda você a se concentrar. Você faz uma pequena pausa, cria um movimento ali, muda o ambiente, isso ajuda você a se concentrar, ter mais foco naquilo que você estava fazendo e, consequentemente, ser mais produtivo. Então, é interessante você trabalhar com pequenas pausas para aumentar essa sua produtividade. Nosso segundo ponto é a energia emocional, que é o combustível da motivação. Porque a nossa motivação, ela é emoção, correto? A forma como uma pessoa se sente impacta diretamente como ela age. Emoções mal gerenciadas drenam energia vital. Só vou repetir para você entender que essa frase aqui é forte. Emoções mal gerenciadas drenam energia vital, ou seja, drenam a sua vida. Se você não gerir as suas emoções, você vai passar por um esgotamento físico, você vai passar por um esgotamento emocional. Então eu preciso gerenciar, eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções. Olha só, emoções negativas como a raiva, a frustração, o ressentimento ou a ansiedade vão roubar a atenção e a presença. Sabe por quê? Porque a gente vai ficar focado naquilo. Quando você está com raiva de alguém, quando você está frustrado com alguém, você não fica pensando na pessoa o tempo todo. Ai, que raiva, se eu pego aquela pessoa, eu grudo no pescoço, eu esgano. Ah, se eu tivesse falado isso, mas a hora que eu encontrar, eu vou meter a boca, aí você fica naquela, ou o seu pensamento fica assim, ó. Você fica ali, ó. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer não sei o quê, porque não vai, não vai. Aí o esgotamento físico. Teu cérebro fica trabalhando à toa. Está trabalhando à toa. Você tá gastando energia à toa, sendo que você poderia estar construindo um futuro para você, trabalhando frases de autoafirmação, o seu empoderamento, né, se concentrando na atividade que você está fazendo, buscando ser uma pessoa melhor, buscando ter uma transformação, tendo ideias, né? Querendo saber o que que você pode fazer para poder crescer, poxa, qual que é a estratégia que eu vou utilizar, como que eu vou fazer para multiplicar aqui os meus atendimentos, né? Como que eu vou fazer para vender as minhas mentorias. Poxa, são coisas que você pode usar ali para produtividade, mas não, você está jogando lá, porque fulano falou isso, minha mãe falou aquilo, esse fulano falou não sei o quê, porque eu não vou deixar isso barato, eu vou para cima. Você está perdendo energia. E adianta alguma coisa? Você está atrapalhando aí essa energia emocional, que é o combustível da sua motivação. Outra coisa é que as emoções positivas, como gratidão, entusiasmo e confiança, elas aumentam o foco e também aumentam a criatividade. Então, eu posso substituir essas emoções negativas por emoções positivas. E aí, ambientes emocionais tóxicos, eles vão drenar a energia de forma mais silenciosa e constante. E aí você precisa tomar cuidado nos ambientes que você está. Às vezes, você está indo lá para casa da tua sogra, do teu sogro, da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, e lá é esse ambiente que drena energia. A casa de alguns amigos, eu frequentando alguns ambientes que não estão te ajudando, que estão drenando a sua energia. Às vezes é o seu trabalho. Às vezes é o lugar onde você trabalhar, não, mas eu trabalho ali, eu dependo do salário. Repense. De repente você pode começar a pensar ou procurar um outro trabalho ou dar um jeito de mudar o ambiente, porque senão você vai pagar um preço muito alto por isso, né? Por causa desse ambiente tóxico. E o ambiente tóxico acaba com a gente, acaba. A gestão emocional, ela começa pelo reconhecimento das emoções e pela escolha consciente de não permanecer em estado que nos enfraquece, tá? Então, o segredo para isso daí é você reconhecer as suas emoções, e fazer a escolha de forma consciente de não permanecer
em locais, né, no estado que essas emoções elas te enfraquecem. Nosso terceiro ponto é energia mental, que é o foco direcionado. A mente, ela é como um laser. Quando focada, ela corta como aço. Quando dispersa, ela ilumina pouco. A energia mental está ligada à concentração, à clareza e processamento de informação ou informações. Multitarefas matam a produtividade e causam fadiga mental. Eu sou uma pessoa que eu sou multitarefa. Eu faço várias coisas. Só que assim, eu aprendi que mesmo fazendo várias coisas, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Às vezes até duas eu consigo administrar. Eu consigo, por exemplo, ler um livro e assistir uma palestra. Consigo, tranquilamente. Mas quando eu pego para produzir, para fazer alguma coisa, não tem como. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes eu tenho que focar numa coisa só e fazer bem feito ali, porque eu vou fazer muito mais rápido. Focar, pegar e fazer. E às vezes vai aparecer as distrações, vai aparecer coisas, quem trabalha ali com a internet, né, a Marta sabe disso. Muitas vezes você pega para fazer uma coisa aqui, daí tem uma chamada no WhatsApp, aí você sai daqui, daí você volta. O teu senso criativo, você já perdeu. Aí você tem que focar ali. Não, eu vou fazer isso daqui, quando eu terminar aqui eu respondo, quando terminar aqui, a não ser que seja uma emergência, uma coisa que eu tenho que desfocar. Mas um dos segredos dessa parte aí é justamente isso, você pegar aquilo que você está fazendo e fazer. Termina ele para depois você pegar outra coisa. Eu sei que muitas vezes a gente quer pegar um monte de coisa para fazer. Não, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, mas às vezes acabo não fazendo bem feito. E o que que adianta? Você vai perder tempo, você vai perder energia. Por quê? Você quer ser multitarefa, sendo que você pode fazer uma coisa bem feita de cada vez e fazer várias coisas durante o dia. Então, a multitarefa ela vai matar a produtividade e vai causar uma fadiga mental. Mesmo que você seja assim como eu, multitarefa, gosta de fazer bastante coisa, foque em uma coisa de cada vez e faça bem feito aquilo. Você vai ver que vai ser muito mais produtivo e a tua performance vai aumentar. Outra coisa, notificações, redes sociais e excesso de estímulos fragmentam a atenção e diminuem a performance cognitiva. Nós estamos sendo bombardeados de informações o tempo todo, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos sendo bombardeados de informações, de luzes, de cores, de entretenimento, de tantas coisas que a gente tem que tomar cuidado e às vezes desconectar um pouco e às vezes entender o que que faz sentido e o que que não faz, tá? É muito importante para a gente manter essa performance que a gente está buscando, né? Para ter os resultados. O cérebro ele precisa de blocos de atenção focada, seguidos de pequenos períodos de descanso para manter o desempenho. Então, o nosso cérebro ele necessita desse bloco de atenção focada. Poxa, agora eu vou focar nisso daqui. Agora eu vou focar nisso daqui. Vou dar um descanso agora. Por quê? Precisa processar. Por que que no GPS a gente faz alguns intervalos ali? Porque é informação demais e as pessoas precisam processar. Por que que a gente tem aula uma vez por semana, talvez, às vezes com a aula bônus aí duas vezes na semana? Porque tem que dar tempo. O legal, né? Eu gostoso se a gente pudesse estar aqui numa formação contínua, né? Todo dia podendo aprender e tal, todo dia compartilhando um assunto diferente, alguma coisa. Isso seria interessante. Quando você vai para a universidade mesmo, né? Você passa lá aí 3, 4, 5 anos estudando todos os dias lá, você se torna um profissional naquilo. O legal seria se a gente conseguisse, né, ter esse aprendizado contínuo, mas a gente precisa de descanso também. A gente precisa para poder manter essa performance. O nosso cérebro ele precisa desse bloco de atenção focada. É por isso que existem as férias escolares. Você precisa tirar as suas férias. A limpeza mental também envolve dizer não ao excesso de informação e evitar sobrecargas de decisões desnecessárias. Eu não sei se você entendeu bem essa parte aqui, mas eu vou fixar só a última parte. Evitar sobrecarga de decisões desnecessárias. Como eu falei aqui no início, a gente tem o celular, hoje a gente concentra muita coisa no celular. Por um lado, ele é bom.
ele aliviou um pouco a questão do cérebro. Imagina, como que era antigamente, que você tinha que decorar o número de telefone do seu marido, o número de telefone do filho, se tinha mais de um filho, você tinha que decorar o telefone deles, do pai, da mãe, do sogro, da sogra. Era assim antes. Hoje a gente não precisa mais decorar. Então, você já pode liberar esse espaço para outras informações. Tem muitas coisas que a gente utiliza hoje que a gente não precisa mais decorar. Nome de rua, mapa, essas coisas, a gente não precisa mais decorar. Facilitou. Só que muitas vezes a gente está colocando o que no lugar? Está livre esse espaço. E quais as informações que eu estou processando agora no lugar dessa? Eu tenho o hábito de uma boa leitura? Eu tenho o hábito de consumir bons conteúdos nas redes sociais? O que eu estou estudando agora? Qual é o assunto que eu estou me interessando? É uma pergunta para a gente refletir. Quais são as informações que eu estou colocando no lugar? Será que o conteúdo está sendo produtivo? Porque senão eu estou com sobrecarga. E aí, às vezes, eu estou tendo que tomar umas decisões desnecessárias. Isso está atrapalhando a minha performance. E aí o meu rendimento não vem. E o nosso quarto ponto aqui é a energia espiritual. É o sentido que sustenta o ritmo. A energia espiritual, não necessariamente ligada à religião, mas ao sentido de missão e valores, tá? As pessoas que trabalham por algo maior do que um salário, essas pessoas elas têm mais resiliência, têm mais motivação duradoura. Então, quando a rotina está desconectada dos valores internos, o corpo sente. E isso reflete em cansaço, em tédio e em desânimo. E vocês sempre vão ouvir eu falar aqui que é interessante nós mantermos alinhado, né? Corpo, alma e espírito. Temos que estar alinhado. Nós somos isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Por quê? Nós somos um espírito que vivemos em um corpo e que temos as emoções, que faz parte da alma. E a gente precisa estar com tudo alinhado. Não adianta você cuidar do corpo e esquecer da parte emocional. Seu corpo vai sofrer depois. Né? As terapeutas de plantão aí sabem muito bem disso. A maior parte das doenças hoje são psicossomáticas, são de origem emocional. E se a gente tratar o emocional, nós vamos evitar muitas doenças futuras. Você vai ter uma vida de qualidade. Automaticamente você vai ter uma performance melhor, se você tiver com tudo alinhado ali. Então a gente precisa se preocupar com tudo isso. Então eu preciso desenvolver essa rotina, né, desconectada e conectada, né, nesses valores internos. O propósito é a força silenciosa que mantém a energia acesa mesmo nas fases difíceis. Quem ainda está na dúvida do propósito e tal, é importante se concentrar nisso. Não vai procurar mais nada. Procura só encontrar essa questão do propósito. Depois você vai resolver as outras coisas. Senão você vai perder o sentido. Ter clareza de propósito e valores alinha a energia com a direção certa. Eu falo sempre para vocês aqui, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Mas quem já entendeu, poxa, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Não é qualquer coisa que vai te abalar. Você pode estar no dia mais difícil, você pode ser humilhado, você pode ser maltratado, você pode ter perdido tudo, você pode ter fracassado, mas você fala assim: eu vou me levantar porque eu tenho que continuar andando, porque a direção é aquela. E eu sei que tem dia que vai parecer difícil, tem dia que as coisas não vão estar a favor, o vento não vai estar a favor. Vai aparecer um vendaval, vai aparecer um temporal, vai bagunçar tudo e você vai ter que se levantar e vai ter que continuar caminhando. É assim. Você não é especial por causa disso, você não é exclusivo por causa disso, não acontece só com você. Todos que estão aqui passam por momentos difíceis. E é nos momentos difíceis que você tem a oportunidade de provar o seu valor. É nos momentos difíceis que você tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui na mentoria. É nos momentos difíceis que você pode olhar e falar assim: não, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou forte, não é esse ventinho aqui que vai me derrubar, porque eu olho para o meu passado, vejo tudo que eu enfrentei e agora eu vou balançar por causa de um ventinho desse aqui que veio e derrubou todas as coisas aqui. Não, eu vou arrumar tudo novamente e eu vou seguir no foco, eu vou seguir na direção, porque o meu propósito ainda não foi cumprido, ainda não é o fim. Esse vento, isso que está acontecendo agora, não veio para me matar, não veio para me destruir, pelo contrário, vai me deixar mais forte. E aí é você que tem que lutar com isso.
É você que tem que enfrentar isso, você que tem que olhar para você e falar assim, agora eu vou me levantar e vou ficar mais forte. Então, quanto mais, como a gente está falando da parte espiritual, né? Quanto mais o inimigo se levantar e tentar me derrubar, mais resistência ele vai ter, porque agora que eu vou fazer mais, agora que eu vou me levantar, porque eu tenho um propósito. Agora, se você não tem propósito, aí fica difícil você se levantar. Aí eu entendo. Por isso que é interessante você começar a entender sobre o propósito. Ok? Até aí? Outro ponto interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre a questão do foco máximo, né? Que eu falei que faz parte da aula ali. O resultado da energia organizada. Nós precisamos aprender a organizar essa energia. Porque não adianta nada eu conseguir economizar a minha energia, né? Mas não canalizar ela para o foco. Até a gente tem uma aula aqui na plataforma que é sobre a canalização da energia sexual. Mas tudo é energia. E a gente precisa aprender a trabalhar com a nossa energia. Para a nossa performance, a gente precisa de energia. Então, como que eu faço isso? O foco, ele não é apenas evitar as distrações. O foco é organizar os 4 níveis de energia que nós falamos ali, para que eles estejam disponíveis no momento da ação. E o que que mata o foco? A falta de sono, lembra que a gente falou agora há pouco? A falta de sono, ela mata o foco. As emoções mal gerenciadas matam o foco também. A falta de clareza nas metas, porque eu não consigo focar se eu não sei para onde eu vou. O ambiente desorganizado, às vezes, você precisa organizar o teu ambiente, você precisa mudar o teu ambiente, você precisa mudar os móveis de lugar, você precisa mudar o seu escritório, muda, sei lá, muda de lado as coisas, vai fazer você se encontrar, de repente, alguma coisa que você não está se encontrando. Falta de pausas, né, e rotinas desgastantes. Quanto tempo faz que você não desconecta? Quanto tempo faz que, de repente, você não tira férias? Quanto tempo faz que você não sai? Você não faz uma coisa diferente? Aliás, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Hum? Falem para mim. Qual foi a última vez que vocês fizeram uma coisa pela primeira vez? Isso, né? Nem lembro. Pois é. Às vezes falta estímulo, né? Para manter o foco. Falta começar coisas novas. Falta fazer coisas novas. E a gente tem oportunidade. Só que a gente está tão condicionado, tão acostumado com aquela rotina, com aquela mesmice, que a gente esquece que a gente pode fazer coisas novas. E tem uma coisa que eu quero fazer e não vai demorar muito tempo, é uma coisa que eu falo desde pequenininho. Eu quero sentir a adrenalina de saltar de paraquedas. Ainda não fiz isso. A Paty já fez, né, Paty? Não fez ainda também? Achei que você tinha feito. Alguém já saltou de paraquedas? Acho que é bom para a gente organizar um grupo, né, para a gente fazer isso. Mas por quê? Né? Tô falando de mim. Talvez não faça sentido para você, tá tudo certo. Mas eu quero sentir essa adrenalina. Eu falo isso desde pequeno. Eu quero sentir aquela sensação, aquela liberdade. Eu quero fazer isso. Mas Ah, eu também. então, Também. Eu também, eu topo. deve ser uma sensação muito legal. Mas a gente pode criar outras coisas. Tem coisas que a gente não fez ainda. Tem várias outras coisas que a gente não fez ainda que a gente poderia fazer. Você poderia programar para você fazer. Por isso que eu falei, qual foi a última vez, né, que você fez alguma coisa pela primeira vez? Porque quando é novo, a gente se concentra, quando é novo, a gente foca. E a gente precisa de estímulos, a gente precisa entender que nós precisamos de coisas novas. Então, tem essas coisas aqui, ó, que elas acabam matando o foco. A falta de sono vai afetar. As emoções mal gerenciadas vão afetar. A falta de clareza vai afetar. O ambiente desorganizado vai afetar. E esse ambiente desorganizado aqui não é só a sua mesa de trabalho, não, tá? Vou falar para vocês aqui. Não é só o local de trabalho, não, tá? Ambiente desorganizado é a sua casa, é o seu casamento, é a sua família. Esse ambiente precisa estar em harmonia também, precisa estar organizado. Para as mulheres é a sua bolsa. Olha aí, ó. E a gente vai encontrando coisas, né?
coisas. Eu teria coragem antes de ser mãe, né? De saltar de paraquedas. Não, mas isso aí não difere, não. Mas a gente precisa organizar muitas vezes a nossa vida, tá? E fazer pausas quando necessário. Desconectar, e conectar com a natureza e fazer alguns desafios novos aí. Faz uma diferença muito grande. E o que, então, que ativa o foco? O que será que pode ativar o foco? Então, se eu preciso de mais foco, você que precisa de mais foco, para tudo que você está fazendo aí, pega papel e caneta para você anotar isso aqui, o que ativa o foco. Você que está precisando disso. Primeiro, sono e alimentação ajustados. Na verdade, você já sabe, a gente já falou sobre isso. Mas ajusta isso. Ajusta seu horário de dormir, ajusta seu horário de acordar, ajusta a sua alimentação, ajusta a sua ingestão de água. Vai ajustando aí. Nunca é tarde para você ajustar. Nunca é tarde. Ambiente limpo, calmo, silencioso. Você que vai entender o que é melhor para você. Tarefa com significado, objetivo claro e metas bem definidas, escreve, coloca no papel, começa a cumprir o passo a passo ali. Eu estou falando sempre aqui, eu sei que muitas pessoas que estão na mentoria não fazem, mas é importante você fazer. Eu vou continuar falando aqui até que todos consigam fazer, né, ter os seus objetivos, criarem as suas metas bem definidas e começar a cumprir essas metas. E o ritual de entrada, não sei, talvez seja uma respiração, talvez seja uma música, talvez seja o silêncio, talvez seja uma declaração de intenção. Cada um funciona de uma forma. Você vai entender como que você funciona e aí vai fazer o teu ritual ali. E tá tudo certo, faz teu ritual ali, se concentra, foca. Talvez para você funciona colocar um fone de ouvido aqui, uma música, e aí você ir para frente do computador e fazer aquilo que você tem que fazer. Eu não sei, cada um funciona de uma forma, você vai ter que entender como que você funciona, mas você tem o teu ritual, faz o teu ritual, porque isso vai ajudar você a manter o seu foco, a ter uma direção nas coisas que você está fazendo. E aí uma coisa importante aqui também é o ritmo e a restauração, que é a regra de ouro da energia. A alta performance, ela não é sobre você estar no 220, tá? O tempo todo. Quando você vê uma pessoa no 220 o tempo todo, não significa que ela tem alta performance. Mas é sobre você aprender a ritmar entre o esforço e a recuperação. Nil, me fala mais sobre isso. Calma, a gente vai entender. Nosso corpo trabalha em ciclos ultradianos, entre 90 a 120 minutos de alta atividade, né? Então, eu até tinha falado para você uma hora e meia lá, mas pode estender isso daí até 2 horas, tá? E aí, o que que você faz? Até 2 horas você consegue ter muita performance naquilo que você faz. Aí você precisa de pelo menos 15 minutos de pausa, de 15 a 20 minutos de pausa. As empresas que já entenderam isso, elas conseguem trabalhar dessa forma, tá? Entender o momento criativo ali do funcionário, trabalhar com a questão do lazer também, e a entrega, ela se torna muito maior. Então, você tem que entender, você que trabalha por conta aí, que o seu corpo, ele precisa desses minutos de alta atividade, mas ele também precisa de pausa, tá? É interessante. Trabalhar por horas seguidas sem parar leva à exaustão, e a perda de criatividade automaticamente vai levar a cometer alguns erros. A recuperação é parte da produtividade e não o oposto dela. E aí eu preciso entender, né, que grandes atletas, eles não treinam o tempo todo. Eles têm um ritual de treino e eles têm um ritual de descanso. O mesmo deve ocorrer com quem quer manter o foco e o pique no trabalho, nos estudos ou nos projetos pessoais. Se você pegar a rotina de um atleta, você vai ver que a alimentação dele é regrada. Ah, Nil, mas eu não sou atleta. Ó, nós estamos falando aqui de alta performance. Se você quer ser um profissional, uma pessoa medíocre, você não precisa fazer nada de diferente, nada do que a gente está falando. Agora, se você quer ser extraordinário, se você quer ter resultados que as outras pessoas não têm, não tem como você fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Você vai ter que fazer uma coisa diferente. O atleta é assim. Se ele quer resultado, se ele quer aparecer, se ele quer conquistar ali o primeiro lugar, o pódio, uma seleção brasileira, um time melhor, ganhar um salário melhor, ele vai ter que se destacar.
Eu lembro que eu treinava meu irmão antes dele ir jogar. Ele já era profissional, mas ele estava sem clube. E eu montava os treinos para ele e falava assim: olha, você tem que estar voando. Não é porque os outros não estão fazendo que você não tem que. E falo isso para ele até hoje. Eu falo assim: ó, é legítimo você tirar férias. O clube tira férias. Dá lá 2 meses de três. São 3 meses, mas em torno de um mês, assim, eles ficam todos de férias. E aí depois eles voltam a treinar. Eu falo para ele: ó, é legítimo você tirar férias, você descansar. Mas assim, pelo menos 15 dias antes dos outros, você tem que voltar a treinar. Por quê? Se você quer ser igual aos outros, você volta junto com os outros. Agora, se você quer ter um diferencial, se você quer fazer a diferença, você tem que fazer o que os outros não estão fazendo. E isso serve para o nosso dia a dia. Se você quer ter resultado que os outros não têm, faça aquilo que os outros não fazem. Ou aquilo que você ainda nunca fez. Porque é isso que vai trazer o resultado que você nunca teve. O segredo da alta performance está nisso. Está em você se antecipar, em você fazer a mais do que aquilo que você está esperando. Porque senão o teu nível de expectativa vai ser sempre maior do que o seu nível de ação e vai gerar uma frustração em você. Por isso que eu tenho que me preparar, por isso que eu tenho que me comportar muitas vezes como um atleta, fazer o que os outros não fazem, treinar mais. Mas eu preciso entender que eu preciso de descanso. Eu preciso descansar. Ah, mas eu estou fazendo um monte de coisa todo dia. Talvez chegou o momento de você fazer algumas escolhas. Talvez você está fazendo um monte de coisa e não está sendo produtivo em nenhuma. Aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ah, mas eu gosto de tudo que eu estou fazendo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque senão você não vai chegar no resultado que você gostaria. Não vai. Não adianta. Não adianta você ficar insistindo porque já não chegou. Se fosse para chegar, você já tinha chegado. Quando a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Você quer fazer um monte de tarefa, quer abraçar todo mundo, você acaba não fazendo nada. Você acaba, sabe por quê? Não tem tempo, você não tem força, você não tem energia. Não sai do lugar. E aí não tem performance. Não adianta. Muito menos alta performance, né? Muito menos foco nas coisas que tem que fazer. Então, se você pegar e observar um atleta, você vai ver que o atleta ele tem o seu ritual de treino. Os que fazem diferente, eles têm um resultado diferente. E aí, eu acredito que vocês conhecem, né? O Michael Jordan é um dos caras que entrou para a história do basquete. Até quem não sabe de basquete, às vezes conhece o Michael Jordan. Ele se tornou um ícone. Mas se você for pegar a história do Jordan, você vai ver que o Jordan, ele ficava 2 horas a mais depois do treino. Por que que o Jordan teve esse diferencial? Por que que os outros não se tornaram tão importantes quanto o Jordan? Porque não fizeram o que ele fez. Se você pegar aqui, vamos falar de Brasil, né? O Oscar Schmidt, que foi uma referência para a gente aqui, foi chamado de Mão Santa, né? Ele acertava muita cesta. Onde ele pegava a bola, ele jogava e acertava a cesta. Se for olhar a história dele, ele falava que ele chegava lá e ele arremessava. Ele tinha um exemplo do Jordan também, que era um cara que fazia isso também. Ficava mais depois do treino e ele ficava arremessando. A prática leva à perfeição. Os outros iam embora e ele ficava arremessando. E ele falou que ele tinha que acertar lá 30 cestas. Enquanto ele não acertasse 30 cestas, ele não ia embora. Mas era 30 cestas seguidas. Se ele errasse, ele tinha que começar de novo. E aí ele colocou isso como meta, como objetivo. Se você pegar hoje o Rogério Ceni, que foi um goleiro, hoje é técnico de futebol, mas ele foi um goleiro e é o maior goleiro artilheiro da história. Eu acredito que não vai existir outro goleiro artilheiro como ele. Os corintianos ficam tudo doido aqui quando a gente fala do Rogério Ceni, porque ele foi um carrasco do Corinthians. Mas é um cara que ficava 2 horas depois do treino treinando falta, um goleiro. Ele não era um jogador de linha. Ele entrou para a história, ele tem, se eu não me engano, 2 recordes. Tá lá no livro dos recordes. Mas por quê? Porque ele fez o que os outros não faziam. Nem o jogador de linha fazia o que ele fazia. E ele viu uma oportunidade e ele se concentrou na oportunidade. Ele foi lá e fez além do que os outros fizeram. A pergunta é: o que que você está fazendo que os outros não estão fazendo? Talvez dói essa pergunta. Mas se eu quero ser extraordinário, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso começar a pensar nisso. Energia é renovável, mas precisa de consciência. Ao longo do dia, a energia se esgota e precisa ser renovada. Lembra o carregadorzinho? Coloca na tomada. Quase a mesma coisa.
A maior sabotagem energética é gastar energia com o que não importa e não renovar com o que realmente nutre. Esse é um dos maiores erros. A gente precisa aprender a observar isso. Eu vou te entregar aqui práticas simples para você recarregar a sua energia. Vocês estão comigo aí? Inclusive, quem está com a tela fechada aí, está comigo aí? Só fala para mim. Sim, estamos aqui. Então, vamos lá. Vou entregar para vocês aqui uma prática simples para você renovar a sua energia. Primeiro, pode ser uma caminhada ao ar livre, contato com a natureza, respirar, se concentrar ali com você. Você pode fazer uma meditação breve ou até mesmo uma respiração consciente, se conectar com você ali, desliga um pouquinho das coisas que estão fora, tenha um momento ali de, de descontração ou até mesmo de concentração com você. Conversas positivas, por isso que a gente tem a nossa reunião toda semana. Leitura inspiradora, eu sempre estou falando para vocês de livros que são importantes para vocês. Música, toma cuidado com a questão da música, tá? A frequência da música, o tipo de música, aquelas músicas de sofrência, eu acredito que vocês aqui não, né? Aquelas músicas de sofrência, aquelas músicas, não dá. A frequência daquela música não dá. Frequência da música do funk, não dá. Desculpa você que gosta de funk aí, não dá, tá? Tem músicas que Nem o Henrique Juliano. é sofrência, sofrência. Você vai atrair uma energia negativa. Não tem como ter alta performance com determinados tipos de música, tá? Toma cuidado com o que você ouve. Silêncio intencional, né? Muitas vezes tira um período ali de silêncio. Faz um jejum ali de palavras, né? Fica ali 1 hora, 2 horas sem você falar nada, sem você falar com ninguém. De repente pode ser importante para você. Sair das telas por alguns minutos. Crie rituais para você deixar o teu celular de lado. Eu sei que é difícil. Sei que é complicado. A gente coça a mão para a gente toda hora estar ali, né? Pegando, olhando as mensagens, às vezes já fica aqui, já quer ver. E eu sei que é difícil. A gente já está condicionado a isso. Mas crie esse ambiente, crie esse ritual aí de você sair da tela por alguns minutos. Vai fazer uma diferença muito grande. A chave está em perceber onde a sua energia está indo e como essa energia está voltando para você. E eu quero deixar uma reflexão para vocês aqui. A alta performance, sem a gestão de energia, é como acelerar um carro com o tanque vazio. Gestão de energia é a arte de sustentar o seu ritmo sem se esgotar, mantendo o melhor de si presente em tudo que faz. Foco máximo não é um dom, é um estado construído a partir das decisões conscientes e hábitos energéticos saudáveis. E agora, eu quero deixar para vocês aqui uma atividade prática para você identificar e mudar um dreno de energia, tá? Qual que é o objetivo dessa tarefa aqui? Aumentar a sua consciência sobre o que mais consome a sua energia no dia a dia e promover uma mudança prática e viável. Vamos lá para a atividade. Eu vou mandar para vocês no grupo ali também, mas se quiser anotar aí não tem problema. Durante os próximos 7 dias, os alunos, né, vocês no caso, vão focar em apenas uma mudança de hábito relacionada a um dreno de energia. O que é um dreno de energia? É um ladrão de energia aí, alguma coisa que está roubando sua energia. Qual que é o primeiro passo? O primeiro dia, amanhã, no caso. Você vai identificar. Vai ser o período da identificação. A pergunta que você vai fazer aqui, por isso que eu falei para você anotar ou pega o PDF depois. Quem está assistindo gravado, é só clicar aí embaixo que vai ter o PDF da aula também. O que mais tem drenado a minha energia ultimamente? Aí tem exemplo ali. Checar as redes sociais o tempo todo, dormir mal, pessoas negativas, não fazer pausas. Você vai identificar o que está drenando a sua energia. Escolha um hábito específico que você vai reduzir, eliminar ou modificar essa semana. Então, primeiro dia você vai identificar e vai escolher um hábito. Aí nós vamos para o passo 2, que é o compromisso e a substituição. Primeiro, escreva qual hábito você vai mudar. Aí você vai precisar escrever qual hábito você vai mudar. Tem que escrever o nome do hábito ali. O que eu vou fazer no lugar para preservar a minha energia? Então, se eu vou mudar um hábito, eu preciso fazer alguma outra coisa. Ou seja, eu vou substituir esse hábito por um hábito positivo.
Então, o que que eu vou colocar lá para preservar minha energia? Exemplo, ficar no celular antes de dormir. Eu vou substituir por ler um livro leve ou ouvir uma música relaxante por 15 minutos. Então, eu estou utilizando a minha energia de forma correta. Então, se eu identifiquei que o hábito ruim ali é ficar no celular antes de dormir, o que que eu vou colocar no lugar disso? O que que eu vou fazer para substituir? O exemplo está aqui, o livro. E o terceiro passo é a aplicação. Você vai aplicar isso de 2 a 7 dias, ou seja, essa semana inteira, tá? Todos os dias. Amanhã você identifica, depois você já começa a aplicar. Ou você pode fazer isso hoje, né? Identificar hoje e amanhã você já começar a aplicar também. Durante a semana, todos os dias, coloque em prática a mudança e ao final do dia reflita rapidamente. Como me senti hoje com essa mudança? Notei mais foco? Notei mais disposição? Notei mais clareza? Tudo isso vai fazer uma diferença no que você está buscando. Fechou? Dúvidas, perguntas? Falem agora. Esse é o momento de vocês. Podem perguntar também. Oi, Nil, no meu caso que trabalho com vendas, eu preciso responder minhas mensagens. Uhum. E parece que está ficando meio que viciante ficar abrindo os aplicativos todo o tempo. Qual que é a dúvida? Eu quero saber se eu ponho uma regra de horário, eu deixo o cliente esperando, porque a venda é online. E aí, o que você vai ter que fazer é essa reflexão, essa atividade. Isso está te roubando a energia, está te atrapalhando, porque é um trabalho. Às vezes o cliente só tem tempo depois do horário de trabalho e é o tempo que você vai ter que estar disponível. Mas isso está te atrapalhando, está roubando essa energia? É essa reflexão que tem que fazer. Porque você está usando para trabalhar, para responder cliente, para mandar lá fazer a venda. Isso é uma coisa. Eu estar consumindo conteúdo das redes sociais é outra coisa. Entendeu? É isso que isso que eu tenho que observar. Essa reflexão é justamente em cima disso. Eu já consegui pegar essa semana mesmo, eu já consegui olhar assim. Eu vou nas coisas de vocês para dar um, feed- um, um, um comentário ou curtir as coisas de vocês, porque eu acho importante a gente se ajudar nessa parte vai chegar mais para mais pessoas o conteúdo de vocês, né? Eu pego do Douglas, o teu, da Elizabeth não achei. Mas os que eu acho, eu consigo fazer isso aí. Mas é coisa rapidinha, não fico mais olhando, consumindo, não. Não, tem muitos conteúdos que dá para consumir. É o que eu estou falando. Tá ocupando o meu tempo, tá tomando minha energia, né? Ah, eu estou usando para trabalho. Trabalha com isso, depende disso. Às vezes, se estiver atrapalhando fora do horário, configurar aquela mensagem automática e responde no outro dia. Às vezes vai perder venda, às vezes vai perder, né? Aí vai ter que ver o que vale mais a pena naquele momento. Mas trabalho é trabalho. Eu mesmo respondo vários horários. Pode ver, às vezes vocês mandam mensagem e às vezes eu estou respondendo. Por quê? Faz parte do meu trabalho. Mas às vezes eu não vou, às vezes vai demorar para responder, às vezes eu vou responder no outro dia. Dependendo do horário que mandar mensagem para mim à noite, eu não vou ver, porque a gente tem o hábito de 10 horas, 10 e meia, já tá dormindo, porque no outro dia, 5 horas, já estou de pé. Então, é em cima disso. Ok, Nil, obrigada. Algo mais? Mais alguém? Vamos lá? Perguntem, comentem.